pode ficar nervoso. Nós vamos nessa manhã abrir a nossa Bíblia em Provérbios capítulo 1. E se Deus quiser, hoje nós vamos terminar o capítulo 1 e nós leremos do versículo 20 até o verso de número 33. É importante que você se lembre que nós estamos considerando as 3 vozes que podem ser identificadas nesse livro, particularmente nesse capítulo. A primeira voz é a voz da instrução, é um pai falando ao seu filho. E todos nós sabemos que quando um pai abre a sua boca para falar ao seu filho, ele quer o bem do seu filho. E Salomão é exatamente esse pai. No versículo 8 ele diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Em outras palavras, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Não despreze o conhecimento e a instrução da tua mãe, porque diferente do que qualquer outra pessoa desse mundo, nós queremos o seu bem, e essa voz está muito presente no capítulo 1, quando ele começa a instruir o seu filho, e é uma voz que realmente deve ser ouvida. A segunda voz que nós identificamos vai do versículo 11 ao versículo 14, que é a voz da tentação. Essa voz é perigosa, porque a voz da tentação, ela vem tanto de fora, como o texto relata, das más companhias, pessoas convidando o jovem para caminhos perigosos, mas essa voz, ela vem também de dentro. E talvez esse seja o maior problema, porque o nosso coração, embora nós acreditemos que ele é renovado pela graça de Deus, o nosso coração ainda assim, ele é refém do pecado, e os nossos desejos, eles estão sempre presentes. Então Salomão orienta o seu filho para que ele não ouvisse a voz da tentação, porque como nós vimos, especialmente no versículo 19, esse é um caminho perigoso. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. A coisa mais comum que nós vemos no mundo hoje são pessoas sendo destruídas pelos seus próprios desejos. Aquilo que elas mais desejam é certamente aquilo que se torna o seu maior problema e a sua maior dificuldade. Nessa manhã, nós vamos então abrir os nossos ouvidos para ouvirmos a poderosa voz da salvação. Eu vou ler o verso 20, e assim cada irmão poderá ler um verso dessa passagem até o verso de número 33, que diz assim: Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros, reclama a entrada das portas, e nas cidades profere as suas palavras. Até quando honestos amarei a necessidade, e vós, escarnecedores, julgareis de carne, e vós aborreceis o conhecimento, atentai para a minha intenção, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque farei vós pensaste, porque sempre a mão não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu peguei que a vossa porventura chega. Envie o vosso terror e o tomarei. Envie o vosso terror como tempestade, envie a vossa luz como remoinho, quando vos chegar ao aperto e a angústia. Então me tocará, mas eu não responderei, porém não me achar. Por quanto aborrecer o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não me leve o teu conselho, desprezada, toda a minha repreensão. Portanto, morrerás no fruto do teu sofrimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor de mal. Isso. Então,
Eu quero começar o nosso estudo fazendo uma pergunta para os irmãos. De que maneira que a sabedoria de Deus ela se comunica? De que maneira nós podemos identificar a voz da sabedoria de Deus de uma maneira que ela seja inconfundível? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Como que nós podemos identificar ou perceber ou ouvir a voz da sabedoria? Se você tivesse que responder a essa pergunta, como você responderia? Aonde você olha e você vê e ouve a voz da sabedoria? Na Bíblia. Na onde? Na Bíblia. Na Bíblia. Escutando ela. Não Isso. Estudando a Bíblia. Exatamente. A Bíblia é a fonte mais importante para que nós possamos ouvir a voz da sabedoria. E além da Bíblia, ou tirando a Bíblia, qual outra fonte você pode observar a voz da sabedoria de Deus? Através da oração. Da oração. Isso, os lugares que Deus fez. Veja o Salmo de número 19. Vamos começar por aqui então. O Salmo de número 19, só para os irmãos entenderem, ele é uma contemplação da grandeza da criação de Deus. E como autor, quando Davi escreveu o Salmo de número 19, ele exalta na última parte do Salmo 19, como a Nilce falou, a grandeza da palavra de Deus, das leis de Deus. Essas leis são maravilhosas, elas são mais desejáveis do que o ouro puro, elas são mais doces do que o melhor mel, elas são instrução, elas são conhecimento, elas são sabedoria. Mas na primeira parte do Salmo 19, olha como ele diz no versículo 1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Imagine você o lugar mais lindo que você foi até hoje, a visão mais bela que os seus olhos contemplaram. Imagina, independente que você tenha ido ou visto na internet ou na televisão, aqueles lugares magníficos. Tudo isso que nós vemos é uma declaração, é uma proclamação, como diz o versículo de número 1, é um anúncio da grandeza, da glória, do poder de Deus. Eu não sei aqui quantos tiveram a oportunidade de fazer um cruzeiro, ou de pelo menos entrar num navio de médio ou grande porte, mas é impressionante quando você chega num determinado momento da viagem e para todos os lugares que você olha, a única coisa que você vê é o mar. Aí você começa a pensar na grandeza do mar. Quando você ouve falar, por exemplo, do poder de destruição de um tsunami, você fica impressionado pelo poder das águas, absolutamente nada pode controlá-las. Quem fez isso, senão Deus? As rochas maravilhosas, o Grande Canyon nos Estados Unidos, que é uma coisa impressionante. Imaginemos, por exemplo, todos os dias o nascer do sol e o pôr do sol, que é uma expressão perfeita de um artista. Então o que o salmista está dizendo é o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Poderíamos dizer, antes de mais nada, que a criação de Deus é sem dúvida nenhuma o primeiro lugar que o olho humano pode contemplar a sabedoria de Deus. Ainda que as pessoas elas tentem negar e rejeitar que Deus tenha criado o universo, mas para qualquer pessoa sensata, quando ela olha para isso, ela vai perceber que existe uma força magnífica e superior. Pode falar, Weber. Se eu disser o nome errado aqui, quem estiver assistindo que não dê risada. Existe um cálculo matemático, Fibonacci, qualquer coisa parecida assim, que vai do 1 ao 9, certo? Que são todas as fórmulas geométricas idênticas, desde o chifre do carneiro até o punho nosso fechado e mais outras. Eu vi esses dias, são inúmeras, tudo mostrando que houve um arquiteto por trás disso. De todas essas coisas. Todas essas coisas. Olha, eu sempre cito esse exemplo, talvez os irmãos estejam até cansados, mas eu acho as mãos humanas tão impressionantes. Como que elas têm habilidade para fazer todas essas coisas? Como que a mão de um pedreiro ela é capaz de construir uma grande obra?
Como que a mão de um médico ela é capaz de precisamente fazer uma cirurgia cardíaca? Como que as nossas mãos humanas elas podem transmitir carinho quando você faz carinho no seu filho ou em alguém que você ama? Como que as nossas mãos elas são aptas para o trabalho e elas foram feitas, como o Heber mencionou, geometricamente perfeitas para que elas fossem capazes de exercer todo tipo de trabalho. Então tudo que nós vemos que foi criado abaixo do céu é uma proclamação da grandeza, da glória e do poder de Deus. O versículo 4: por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Não existe nenhuma pessoa que tenha pisado sobre esse universo que não tenha tido contato, em alguma medida, com a grandeza da glória da criação de Deus, e toda essa criação, ela comunica, por assim dizer, a sabedoria. Mas existe uma outra forma, talvez mais impressionante ainda, de como Deus comunica a sua sabedoria. Se os irmãos abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 12, do versículo 14 a 16, eu vou ler só o versículo 15, eu quero que você perceba o que o versículo 15 diz. Ele está falando tanto de judeus como de gregos, generalizando toda a raça humana. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Como que a sabedoria de Deus se revela também? Quando Deus criou o ser humano, Ele fez uma coisa pelo ser humano, ou no ser humano, que Ele não fez em nenhuma outra coisa criada por Ele. Alguém saberia me dizer o que é isso? Em que o ser humano difere de todas as outras criaturas? É uma expressão de Gênesis 1:26. Alma. Sim, consequentemente, mas eu quero a expressão bíblica. Deus ele criou os grandes animais, Ele criou o sol, a noite, a lua, as estrelas, Ele fez os grandes campos, Ele fez os insetos, Ele fez toda a criatura. Mas quando Ele criou o homem, isso, que é o que nós chamamos de imago Dei, a imagem e semelhança. Quando nós fomos criados por Deus, lá no jardim do Éden, Adão e Eva, que eram os representantes da humanidade, eles tinham essa característica. Por quê? Porque nós podemos afirmar com toda certeza que todos os seres humanos, eles têm em alguma medida um conhecimento e a norma da lei gravada em seus corações, porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não há como fugir disso. Quando você vê, por exemplo, um psicopata, um criminoso, uma pessoa que, segundo a ciência, ela não é capaz de sentir empatia, ou seja, ela não consegue se colocar no lugar de uma outra pessoa, toda a tentativa da psicologia e da psicanálise é dizer que aquela pessoa ela tem algum defeito na sua formação genética, no seu DNA, que faz com que ela não perceba a diferença do certo e do errado. Mentira! Uma pessoa, ela até pode não se sensibilizar com outra. Ela até pode matar um outro ser humano da mesma maneira que ela mata um cachorro, por exemplo. Isso pode acontecer. Mas não pode acontecer de uma pessoa não saber a diferença entre o que é certo e o que é errado. A expressão que Paulo usa no versículo 15, que eles mostram a norma da lei gravada no seu coração. Em outras palavras, todo mundo sabe que matar é errado, que adulterar é errado, que roubar é errado, que mentir é errado, e que todas essas coisas que são práticas comuns da sociedade, elas na verdade não são corretas. Por quê? Porque elas estão no nosso coração. Então veja, a sabedoria de Deus ela se revela do lado de fora, quando você olha para a criação, mas ela se revela também do lado de dentro, quando você olha para o seu coração. E você não tem como escapar. E eu quero que você perceba a expressão no versículo 16, quando Paulo diz assim, o 16 não, na verdade é a última parte do versículo 15, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. É o que a nossa mente faz. Quando você faz uma coisa certa, que nem por exemplo, a dona Nerete estava me falando com um rapaz
semáforo de Catanduva, e eu guardei essa história porque eu também fico observando aquele senhor. Ele até parece um pouco do senhor Wilsonsmar. É um senhor assim, e coitado, toda vez que eu olho ele lá, se eu parar naquele semáforo também, eu procuro ajudar comprando a pipoca dele. Então toda vez que você faz uma bondade, uma coisa pequena, claro, isso é uma coisa pequena, mas uma coisa grande que seja, você se sente bem. Você visitar uma pessoa doente, você conseguir levar uma palavra de incentivo, você poder ajudar financeiramente uma família necessitada, a gente sabe que isso é bom. Mas se você está fofocando, se você está contando uma mentira, se você está descaradamente prejudicando alguém para se beneficiar, ainda que você encontre argumentos que justifiquem lá no seu coração, você sabe a diferença do que é certo e do que é errado. E ainda que ninguém mais perceba ou saiba o que a gente faz, o nosso coração, ele tanto nos acusa como ele nos defende. Porque lá no nosso DNA, nós somos criados à imagem e semelhança, e não há como ninguém fugir disso. Continuando. Então, onde que a sabedoria fala, de acordo com o texto de Provérbios, capítulo 1? Eu quero que os irmãos vejam o versículo 20 e 21. Diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere suas palavras. O que Salomão está dizendo é que tanto nas ruas cheias de gente, nos lugares públicos onde as pessoas estão atarefadas, se reúnem para cuidar dos seus negócios, a sabedoria de Deus deve ser proclamada e anunciada. Ela já é proclamada e anunciada pela criação e pelo coração, mas ela precisa ser proclamada e anunciada pela sua igreja, pelo seu povo também. Todos precisam ouvir o chamado da sabedoria de Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma exposição muito interessante, e o pregador disse o seguinte, que se a gente parar para pensar, a gente foi chamado para fazer uma única coisa. A gente não foi chamado para ficar sustentando tradições, a gente não foi chamado para ficar construindo grandes igrejas, a gente foi chamado simplesmente para anunciar a mensagem do reino. É o que nós chamamos lá do ID de Jesus, do Evangelho de Mateus e dos outros evangelhos também. O nosso único trabalho dado por Deus é representar o Senhor aonde quer que nós estivermos. Eu estou dizendo que é errado construir a igreja, é claro que é uma coisa boa, porque você organiza todas as coisas, mas existe uma coisa muito mais fundamental do que isso. Lá no seu trabalho, no carro que você dirige, na casa que você constrói, no comércio que você administra, se as pessoas não verem a graça de Deus na sua vida, você não está sendo fiel ao seu chamado. E é isso que Salomão está dizendo, que a sabedoria ela tem que ser um anúncio claro e vívido, como uma voz altissonante, para que todos possam observar e para que todos possam ver também. Agora, olha que interessante, para quem que a sabedoria se dirige, conforme o versículo 22, ele descreve aqui 3 tipos de pessoas. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento? Então ele se dirige aos nécios, aos escarnecedores e a quem mais? Aos loucos. O que é uma pessoa nécia? Escrito ali fica fácil, né? O coração do mal. Sim, basicamente todos os 3 têm o coração para o mal. Mas uma pessoa nécia é uma pessoa ingênua, uma pessoa ignorante, não ignorante no mau sentido, mas uma pessoa nécia é uma pessoa que ela não consegue fazer um exame devido das coisas. São pessoas que acreditam em qualquer coisa. Por exemplo, você é o tipo de pessoa que acredita em horóscopo? Se você dizer que sim, você é um nécio, você é uma pessoa ingênua, você é uma pessoa que se deixa levar facilmente. Algum tempo atrás eu estava ouvindo uma entrevista de uma mulher, eu não sei exatamente o que ela era, mas ela era mais ou menos a mesma coisa que a mãe de Ná era há muitos anos atrás. E ela estava
fazendo assim algumas leituras dos convidados, e ela falou uma coisa interessante, foi o seguinte, que no mundo que nós vivemos, há muitos reptilianos. Sabe o que é um reptiliano? O que é um reptiliano? Reptiliano é uma pessoa, uma forma de réptil, como se fosse um jacaré, um lagarto. Eu sabia que o Weber ia saber o que era isso. Mas o reptiliano... Isso é antigo. Essa mentalidade é antiga. Isso, é tudo cultura antiga. Mas ela estava dizendo com maior naturalidade que no mundo que nós vivemos há muitos seres reptilianos. E eu pergunto, com base no que uma pessoa diz uma coisa dessa? E todo mundo lá batendo palmas para ela. Aí a pessoa falou assim: olha, o que você fala para mim? Ah, você tem uma energia negativa. Ah, você tem uma energia positiva. Ah, você não sei o que. E foi falando assim coisas que não faziam o mínimo sentido. E aquelas pessoas dizendo: nossa, isso é maravilhoso. O que é isso? É o efeito das pessoas nécias. Elas acreditam em tudo que ouvem. Elas não têm um filtro. É mais ou menos como a questão, por exemplo, do espiritismo. É claro que a gente respeita todas as religiões, mas uma pessoa acreditar, por exemplo, que uma pessoa pode conversar com os mortos e ficar trazendo informações do além, é um exemplo perfeito de uma pessoa nécia. Porque em última análise, você acreditar numa coisa que não faz o mínimo sentido, nem do ponto de vista da fé, é com toda certeza uma questão de pessoas nécias. Então, qual que é a pergunta que Salomão faz? Até quando, honestos, amareis a necessidade? Até quando vocês vão ficar aí, perdendo o tempo de vocês com essas coisas que não têm fundamento, que não têm sustentação, que são, na verdade, formas de ludibriar aqueles que ouvem? O segundo grupo de pessoas são os escarnecedores. Esses, na minha opinião, são os piores. Porque eles pensam que sabem tudo, eles riem e zombam das coisas mais importantes, e eles têm um prazer quase que natural de desprezar as coisas de Deus. São as pessoas que não têm constrangimentos de fazerem piadas. São, por exemplo, na minha opinião, os falsos líderes religiosos que estão lotados em todas as plataformas digitais ou na televisão, que sem constrangimento nenhum deturpam o Evangelho, escarnecem o Evangelho e deturpam o Evangelho. Então esse segundo grupo de pessoas, eles estão tanto dentro do círculo cristão, como elas estão fora. Os humoristas que fazem piadas sem constrangimentos em relação a Jesus. Pode falar, Mateus. Aí, pastor, os escarnecedores entram nos nécios, porque os nécios, pelos falsos líderes, acreditam em tudo que eles falam. Então, você vê muita história aí do cara que deu carro, deu casa, passou a escritura. Então, é uma pessoa nécia. É uma pessoa nécia, exatamente. E o líder é um escarnecedor, que está colocando na cabeça dela que se ela der o carro, ela vai... Exatamente. Na verdade, os escarnecedores dominam sobre os nécios. Mas o nécio, ele ainda é uma pessoa ingênua. Ele não é aquela pessoa que ele propositadamente ele quer ofender as pessoas. Ele só acredita em tudo. Mas o escarnecedor não. Ele tem um prazer de ofender mesmo, de ridicularizar. Quando você vê, eu sempre ouço as pessoas dizendo assim: mas até que o R.R. Soares prega bem, mas na hora que ele entra na parte do dinheiro é a parte que eu não gosto. Mas veja bem, se o sujeito constrói todo um império usando uma retórica para fundamentar, porque tudo que ele fala na pregação nada mais é do que uma preparação para o quê? Para ele pedir. As pessoas ficam fascinadas com aquele discurso. Aquilo é a coisa mais horrorosa que existe. Toda essa linha de pregação que a gente vê na televisão, começando no Silas Malafaia até chegar no Edir Macedo, são coisas horrorosas do ponto de vista do Evangelho, porque eles são escarnecedores. Eles usam o Evangelho simplesmente para os seus fins particulares. E essa é sinceramente a minha opinião, não poderia deixar de passar sem falar. E o último grupo são os loucos. São os ignorantes da verdade e por causa da sua estupidez e obstinação. São pessoas que, em última análise, elas não conseguem, elas estão tão presas no desejo do seu coração que elas estão totalmente cegas para a verdade. E
E tem uma frase muito interessante que diz que o nécio, ele tem um olhar perdido porque ele acredita em tudo. O escarnecedor tem os olhos cheios de sarcasmo e os loucos olham apenas para a sua insensatez. E todos eles têm algumas coisas em comum: falta de desejo espiritual, gostam da sua própria insensatez, uma visão de mundo materialista e humanista, detestam o conhecimento e não se interessam nas coisas eternas. O que a voz da sabedoria está dizendo, afinal de contas, para essas pessoas? E aqui nós entramos numa questão interessante. Alguém leia, por favor, o versículo 22 e 23, bem alto, para que todos nós possamos ouvir. Quem achou pode ler. Quando honestos amareis a necessidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento, atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Isso. Nós nunca podemos perder de vista que esse texto é o pai falando para o seu filho. E quando ele chega no versículo de número 22, ele muda de uma certa maneira o seu discurso e ele começa a produzir reflexão através de perguntas, que por sinal é uma estratégia muito interessante, que inclusive Jesus usava muito. Ele respondia uma pergunta com uma outra pergunta que fazia as pessoas refletirem profundamente, porque as perguntas elas exercem um efeito muito interessante na questão de nós refletirmos. O que ele pergunta? Até quando vocês vão amar essas coisas que vocês amam? Até quando vocês vão ficar acreditando nessas bobagens e nessas lorotas que são contadas pelos homens? Até quando vocês vão desejar o caminho da perversidade, falando para aqueles que eram escarnecedores? E para os loucos, até quando vocês vão ficar aborrecendo ou odiando o conhecimento? E essa pergunta, ela deve ser voltada para nós também. Até quando nós vamos ficar perdidos nas nossas pequenas crenças particulares de determinadas coisas? Até quando nós vamos ficar reduzindo o Evangelho a algum tipo de coisa que eu gosto, por exemplo? Quando que nós vamos despertar para o verdadeiro conhecimento do Evangelho? Quando que nós vamos entrar num sistema eficiente de leitura da Bíblia, querer conhecer os desígnios da Bíblia e pegar o dicionário para saber o significado das palavras da Bíblia e realmente caminharmos no sentido do conhecimento? Todas essas perguntas, elas têm esse efeito. E aí a maneira que eles respondem também é interessante, porque no versículo 24 diz: mas porque clamei, vós fizestes o quê? Primeiro, eles recusaram, depois eles não atenderam, depois eles rejeitaram e depois eles não quiseram. Eu não sei se os irmãos percebem, mas não é o cenário do mundo que nós vivemos hoje? Não é exatamente isso? Você vê que é um discurso em tantas maneiras de anunciar a verdade, mas o pecado é uma coisa tão atrativa, é uma coisa tão prazerosa, é uma coisa tão envolvente, é uma coisa tão dominadora, é uma coisa tão aos olhos humanos tão linda, que depois que uma pessoa entra pelos seus caminhos, é tão difícil se desfazer. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. O que é mais perigoso? Uma mentira com aparência de mentira ou uma mentira com aparência de verdade? O que é mais perigoso? Por quê? Você pode enganar. Exatamente. Então veja, quando você vê, por exemplo, uma coisa que aparentemente, claramente ela vai te levar para o mal, você vai se proteger. Mas quando a mentira ela vem travestida de verdade, como por exemplo nessas inúmeras pregações que a gente ouve pela internet, mas que elas estão tão recheadas de secularismo, de mundanismo e humanismo,
Elas são perigosas, por quê? Porque elas fazem a gente acreditar que a gente tem um valor que na verdade a gente não tem, que a gente é uma vítima quando na verdade a gente não é, e que a gente é na verdade as vítimas quando na verdade nós somos os agressores. O que o texto está dizendo? Isso é uma forma de rejeitar, não atender, de recusar e de não querer as coisas de Deus. É assim que esses 3 grupos de pessoas respondem ao chamado da sabedoria. Pode falar, Daniel. Mentira, estava lendo ontem. Quando o pai mandou o filho para a Bíblia, ele falou, eu vou e não foi. Quando ele falou, eu não vou e foi. Então a mentira, como é que foi aí? Isso. Ele mandou para ele, o filho vai para a Bíblia. Não, pai, eu vou, estou indo agora. Isso, e não foi. Qual dos dois é melhor? Eu Ele pergunto. falou assim, não, pai, eu não vou trabalhar com ele. Aí arrependeu e foi. Isso. Aí contou mentira, ele não, ele foi. E aí ele vai dizer que o melhor é aquele que falou que não ia, Contou mentira. mas foi. Mas depois, exatamente, tem essa passagem também. Mas sobre a questão da mentira, é só para a gente entender que as coisas do mundo, elas nunca vão vir assim claramente. É igual aquele filme O Advogado do Diabo. Alguém já assistiu aquele filme? Como que é o nome daquele ator? Christopher Reeve. Olha, esse Jorge. Christopher Reeve. Todo dia está no Netflix esse Jorge. É o Ken Reeves mesmo, O Advogado do Diabo, muito interessante. Quem não assistiu, assista. Tem algumas partes minhas fortes, mas resumindo a história, quando ele percebeu o advogado em questão, ele tinha sido totalmente dominado pelo diabo. Tudo parecia que ia levar ele a uma carreira promissora, de sucesso, de dinheiro. Vaidade e orgulho, né? É isso. E quando ele viu, ele estava defendendo só criminosos, ele já tinha perdido a família, tinha perdido a vida. É uma descrição secular do que o pecado faz. Muito interessante. Mas só para a gente continuar, vamos em frente um pouco. Então, como que nós podemos resumir essa parte? Agora nós vamos entrar no versículo 26 a 30. Então veja: por se recusarem a obedecer à voz da sabedoria, por não aceitarem a sua mão estendida, por rirem e zombarem de suas advertências, e por rejeitarem todo o desígnio de Deus, o que a sabedoria vai dizer para eles? Verso 26: também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Verso 31 e 32: portanto comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Tem uma coisa que eu vou falar hoje à noite, mas eu vou adiantar aqui agora, que existe uma coisa muito ruim, que talvez é a pior coisa que possa acontecer com qualquer um de nós, que é quando Deus nos entrega a nós mesmos. O que isso significa? Por exemplo, a gente acha que seria um grande problema se nós caíssemos, por exemplo, nas tentações de Satanás. Mas em todo o Antigo Testamento nós encontramos apenas 4 vezes Satanás realmente ali interagindo contra o povo de Deus. A primeira delas foi contra Eva, que ele tentou Eva e ela caiu. A segunda vez, uma das vezes, é lá no livro de Zacarias, quando Satanás ele fez uma tentação direta ao sumo sacerdote chamado Josué. A terceira vez foi contra Jó, quando Satanás literalmente ele tirou tudo de Jó, família, dinheiro, saúde e assim por diante. E a quarta vez foi quando ele incitou Davi, que é o texto que vamos falar hoje à noite, quando ele incitou Davi a fazer o censo. São essas 4 vezes. Fora isso, toda a tragédia da nação de Israel, ela se dá por quê? Porque eles foram entregues a si mesmos. Eles não precisavam do diabo lá 24 horas por dia para conduzi-los para o mal. Bastava eles seguirem o seu próprio coração. Então, qual que é a grande maneira da sabedoria de Deus em punir aqueles que a rejeitam? Veja o versículo 31: permitindo que eles comam do fruto do seu procedimento.
e dos seus próprios conselhos se fartarão. Em outras palavras, deixe que eles colham o resultado das suas próprias ações. Pode falar, Ezequiel. Hoje nós vemos, né, como tudo eles jogam no Satanás. O homem está no pecado, está lá no mundo, ele não é filho dele, e aí eu sou, né, exemplo, Jó foi tentado pecar, porque ele não serve Deus. Exato. Deus firme, Davi, como o senhor citou, também tem o sacerdote, porque era fiel a Deus. É porque não tinha pecado, porque a pessoa, a semelhança de Deus, né? Antes do pecado. Então quem ele esquece? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Isso. Jó, homem temente, fiel a Deus, não existia outro para passar. Igual ele. Né? Isso. E o sacerdote era fiel a Deus. Então o diabo veio no povo agora. Ele não precisa se esforçar. Não precisa. Ele vai se esforçar se for cristão verdadeiro, aquele fiel, esse é que cai em tentação. Agora o mais eles entregam, Deus entrega, Deus transforma isso. Exato. E dentro dessa colocação do Ezequiel, que é importante, porque é isso mesmo, só um instantinho, a gente pensa que o diabo está fazendo aí um mega projeto para derrubar, mas não precisa. Porque mesmo ele citou, quando fizeram o vendedor, não fala que o diabo tentou eles. Eles fizeram. Exatamente. Deus para eles. Isso. É o pensamento do homem mesmo. Né? Exatamente. O ser humano é querer o lugar de Deus, sempre foi assim. Isso. Então não é tentação, isso aí é necessidade. Aquilo que está no coração do homem. É exatamente isso. Agora, o diabo tem assim, aqueles que são fiéis a Deus, que são firmes, esse o diabo tem, né? Mas esses outros. Exatamente. E dentro dessa colocação ainda, a gente fala, nossa, nunca se viu tantas igrejas no Brasil. É verdade, nunca se viu. Mas nunca se viu também tantas igrejas longe do Evangelho como se viu. Porque nós não estamos apenas falando de abrir uma igreja em cada esquina. Se cada igreja que existe no Brasil e no mundo fossem simplesmente igrejas que pregassem a palavra, não precisa ser gente que passou no seminário, não, simplesmente se as pessoas reunissem para ler a Bíblia, igual nós estamos fazendo aqui, ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, aplicar a Bíblia, aí sim nós teríamos realmente uma eficiência. Mas a grande questão é que o diabo não precisa fazer muito esforço, porque o trabalho mais duro, ele é feito pelo nosso coração mesmo. Ele não precisa vir aqui no meu ouvido, olha, agora eu vou começar a falar mal do Jorge, porque o Jorge fica lá assistindo. Não precisa fazer isso. O meu coração, ele é capaz de fazer perversidades muito piores do que essa, sem a ajuda do diabo. E qual que é a consequência? Portanto, eles vão comer do seu próprio fruto e dos seus próprios conselhos. Olha, dos seus próprios conselhos se fartarão. O que o louco, o escarnecedor e o necio têm em comum? Eles acham que eles sabem tudo, não é assim? Então o que a sabedoria faz? Pode seguir o conselho de vocês, só que no fim, verso 26, eu me rirei da vossa desventura e em vindo o vosso terror eu zombarei. Pode falar, Heber. Vendo o versículo 31 de Provérbios, a gente volta numa certa conversa que eu tive com o Jefferson essa semana, com relação a uma coisa que os cientistas descobriram recentemente. Mas você vê o versículo 31, portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Daí vem os sábios da internet e falam assim: Deus é tão bom que deixa você plantar qualquer coisa, mas é tão justo que você só colhe aquilo que você plantou. Que diferença tem no versículo? Exatamente. Que foi escrito há 3.000 anos. Que é a lógica mais simples. Ah, mas eu estou sofrendo por isso, por aquilo e por aquilo. Não. Os nossos sofrimentos, em boa parte, talvez todos eles, de uma certa maneira, é simplesmente aquilo que nós plantamos. Ricardo, Pode falar. Estava no livro, o livro falou, que é interessante isso. Se a cada 100 homens, um lesse a Bíblia, um lesse a Bíblia, 1%. Isso. Os 99 estariam seguros também. Os 99 todos que sabia que ele é Bíblia. Isso. Então, assim, se cada 100 homens, um lesse a Bíblia, os 99 seriam beneficiados. De uma certa maneira. É que nem a nossa família, por exemplo. Se as nossas famílias têm uma pessoa de oração, uma só, isso é uma coisa que é muito melhor do que qualquer riqueza. Se nós temos a nossa família
uma mãe que ora, um pai que ora pelos seus filhos, e assim, em outros sentidos, então essa é a verdadeira riqueza. Olha só o verso 32. Os nestos são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Muito pior do que ser entregue a si mesmo e do que receber as consequências das nossas próprias decisões é quando nós pensamos que aquilo que nós estamos fazendo é o caminho certo, que é a questão da mentira que nós falávamos. A grande questão do mundo inteiro é que o mundo inteiro vive uma mentira, mas eles acham que vivem na verdade. E a consequência disso, quando nós olhamos para Jesus, nós o reconhecemos como o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele não é nada menos do que isso. Mas o mundo olha para Jesus e pode até ter uma certa admiração por Jesus, mas não é suficiente para produzir salvação. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre a novela da Record, né, a novela Jesus. E eu tenho ouvido bastante, por isso que eu acho que a maior parte das pessoas não assistem a Globo, né? Porque eu ouço as pessoas falando muito mais da novela da Record do que da novela da Globo, mas enfim. E aí a pessoa estava falando que a novela tal, mas veja, essa admiração que as pessoas sentem por Jesus ao assistir a novela não é suficiente. Porque no final das contas o que nós precisamos é de alguém que nos salve a gente da gente mesmo. E esse Jesus que eles vão desenhando na novela, ainda que ele tenha alguns elementos da Bíblia, na verdade o estereótipo dele, o padrão dele, o comportamento não permite ter uma visão completa de quem Cristo é. Por isso que nós voltamos na questão que o Toniel colocou. Nós só podemos saber quem Cristo é voltando os nossos olhos para a Bíblia. E finalmente, para a gente encerrar, veja o que diz aqui, que certamente o texto fala de um julgamento, e quando esse julgamento chegar, clamarão ao Senhor, mas será tarde demais, porque Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Os pecadores colherão aquilo que semearam, ao contrário do julgamento prometido aos incrédulos, a sabedoria promete segurança e paz àqueles que lhe derem ouvidos e obedecerem. E aí nós finalizamos com o verso 33, que diz assim: mas o que lhe der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Sabe o que é mais lindo em todo o Evangelho? Que primeiro é uma coisa tão simples. Você não encontra aqui uma fórmula matemática, não é aqui uma filosofia, você tem que... Não, é simples. O que a sabedoria está dizendo é simples: aqueles que me derem ouvidos habitarão seguros, tranquilos e sem temor do mal. Já viu a diferença de uma pessoa cristã que morre em relação a uma pessoa que não conhece o Evangelho? Ainda que a morte ela traga uma perturbação natural, porque ela não é uma coisa natural, porque nós não fomos criados para morrer, mas aqueles que são guiados pela sabedoria de Deus e que são orientados por essa sabedoria, eles estarão seguros de si mesmos e eles não precisam ter medo ou temer o mal. Por exemplo, a gente fica vendo esse negócio que é muito difundido nas igrejas neopentecostais, e campanhas para proteger da macumba, e campanha para proteger do diabo, do mal olhado, todo esse negócio pagão que entrou dentro dessas igrejas. Mas o que a sabedoria está dizendo? Se vocês me ouvirem, vocês ficarão tranquilos, vocês não precisam temer o mal, porque eu darei segurança para vocês. E eu quero finalizar fazendo talvez a pergunta mais importante de todas: quem é a voz da verdadeira sabedoria? Não. A sabedoria tem um nome. O Espírito Santo. Não. Quem é a personificação da verdadeira sabedoria? Jesus. É Jesus Cristo. Mas é Deus. É claro que Deus, o Espírito Santo, é a Trindade, tem todo um processo nisso. Mas é em Jesus
que a sabedoria dos céus toca os pés na terra. É Jesus e a personificação daquilo que há de perfeito, daquilo que há de singular. Você nunca vai encontrar em nenhum outro ser humano, seja dessa existência ou de qualquer outra, se porventura existir alguém que seja semelhante a Ele. E aí eu encerro pedindo que você abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, que diz assim, o versículo 1 até o 4. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, ou seja, Deus falou de muitas formas no Antigo Testamento. Falou por profecia, por sonhos, por profetas, os sacerdotes, enfim. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele não apenas é o herdeiro de todas as coisas, como ele é também o Criador do universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para a expressão exata do ser de quem? De Deus, exatamente. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando eu falo, ainda que esteja gravado aqui no celular do Éder, que seja transmitido, mas a minha fala, ela, em algum momento ela se calará, mas todas as coisas são sustentadas pelas palavras que são proferidas por Cristo. As palavras dele têm poder, não as minhas. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se na onde? Da majestade nas alturas, o lugar mais alto, mais sublime, de suprema grandeza, tendo se tornado tão superior aos anjos. Ele não é que nem um anjo, ele é superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Então, o nosso desafio aqui é olharmos para Jesus, a verdadeira sabedoria de Deus, porque Ele é a personificação exata e perfeita da sabedoria de Deus. Que Deus assim nos abençoe, que todos os dias, quando nós acordarmos, e todas as noites antes de dormirmos, os nossos ouvidos se voltem para a verdadeira sabedoria que vem de Deus. E claro, o período que separa a hora que nós acordamos até a hora que nós dormimos, que a nossa vida seja orientada e guiada pela perfeita e poderosa sabedoria de Deus. Não é a sabedoria do pastor Ricardo, não é a sabedoria do Hernandes Dias Lopes, não é a sabedoria dos filósofos, dos pastores e pregadores, é a sabedoria dos altos céus que se revela em Cristo. Alguém quer falar alguma coisa, alguma contribuição, alguma dúvida talvez? Então eu passo a palavra para a nossa irmã Lígia. Enquanto isso, nós vamos aguardar a entrada das classes. Nós vamos passar agora a apresentação das salas. Laço Cordeirinho de Cristo e Herança do Senhor.
participação.